Pré-história. Revisão. Surgimento dos primeiros homens. Né? Eu já toquei nesse assunto algumas aulas atrás, não é? Porque tem algumas pessoas que dizem assim, que o homem veio do macaco. Não, o homem nunca veio do macaco. Macaco é macaco, homem é homem. O homem, ele surgiu de uma espécie, não é? Que foi evoluindo com o passar do tempo, né? Aí a gente tem aí várias evoluções até chegar no homem, no ser humano de hoje. Então, essa história de que o homem veio do macaco, não é? Apesar da primeira figura ter alguns traços assim primatas, né? Alguns traços parecidos com o macaco, não, ele não veio do macaco, entendeu? E eu coloquei até aquela imagem do elefante, do mamute que evoluiu para o elefante. Então, são coisas diferentes. Mamute é mamute, homem é homem. Então, mas o mamute evoluiu e o homem também evoluiu, entendeu? Então, os primeiros homens, né, surgiram, né, há cerca de 3, milhões de anos, entre 3,5 milhões de anos ou 2 milhões de anos. Muito tempo. Então, isso tem muita evolução, não é? Aí a gente entra, não é, no normandismo. O normandismo é aquela situação em que o homem e eles viviam indo de um lugar para o outro atrás do seu sustento. Não é? Muito bem. Nessa época, eles se abrigavam em cavernas. Não é? E eles faziam seus instrumentos usando a pedra lascada ou com madeira. E aí a gente tem, não é um punhal, uma ponta, não é? Feita de pedra lascada e em cima os desenhos de um machado, né, de uma arma, digamos assim, e de um tacape, de um porrete feito de madeira. Então, era assim que eles faziam seus instrumentos para caçar, né, para pescar, né, e eles não plantavam, eles faziam o quê? Viviam da caça e da pesca e da coleta de frutas e raízes. Né? Eles chegavam num lugar, né, olhavam um lugar, pegavam, catavam frutas que eles sabiam que davam para se comer, não é? E caçavam animais. Depois que aquela situação ali não estava dando mais certo, né? Que as frutas não tinham mais, os animais já tinham fugido, eles já tinham caçado tudo, eles iam embora para outro canto. E foi nesse período em que surgiu as pinturas rupestres, que são as pinturas da caverna, como tem aí nessa imagem, não é? Que a gente pode entender que são homens atirando flechas ou lanças, vai. Ela pode pegar uma lança e danar num bicho, o bicho quase que vai morrer, né? Lanças ou flechas, né, atirando nos animais caçando, né? Foi durante o normandismo que surgiu não, que o homem começou a dominar o fogo. E eu expliquei que o fogo, né, essa capacidade de controlar o fogo surgiu por acaso, né? Que haviam duas formas: é, é, batendo uma pedra na outra ou esfregando uma madeira na outra, né? E eu expliquei que isso veio por acaso, né? Provavelmente eles estavam produzindo alguma ferramenta e quando eles observaram que saía fumaça, que saía faíscas e eles então conseguiram imaginar que dali dava para se produzir o fogo e controlar. Aí a gente entra no sedentarismo. E o que é o sedentarismo? É quando as pessoas não precisam mais se deslocar de um lugar para o outro, eles começam a viver no mesmo lugar, não é? E aí a gente vê uma comunidade já meio que sedentária, não é? Já com barracas, já fazendo alguns artigos com couro e tudo mais. Então, na verdade, isso não aconteceu. O sedentarismo foi até o normandismo foi até aqui e daqui começou o sedentarismo. Não, não é? Eles começaram a fazer observações e essas observações é que faziam com que eles melhorassem suas vidas, não é? No sedentarismo, eles começaram a fazer instrumentos com pedra polida em vez de pedra lascada, aí a gente tem a diferença, não é? E foi durante o sedentarismo que eles, não é,
inventaram realmente, fizeram a grande descoberta da roda, que facilitou muito, 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 muito. Né? No sedentarismo ainda, foi quando começou a ter os primeiros agrupamentos. Né? A gente vê aí nessa primeira foto as pessoas já cultivando, fazendo plantação. A gente vê ao longe ali atrás das barracas, não é, das cabanas, alguns animais. A gente vê animais na frente. A gente vê que o homem criou nesse período os barcos. Então a gente já nota que as pessoas começaram a observar a natureza, não é, e tirar proveito daquilo, para não estar como eles estavam no normandismo, sempre indo de um lugar para o outro, não é? Buscando alimento, e sim cultivar o seu alimento no próprio lugar, não é? Através da agricultura e através da criação de animais. Não é? Muito bem. Na segunda foto, a gente já vê uma comunidade, né, um grupo mais evoluído, onde a gente vê as pessoas, né, produzindo tecido, produzindo objetos de barro, já utilizando a metalurgia, que é a fabricação de instrumentos de metais, não é? Que a gente chama de a idade dos metais. Aí a gente já vê que já tem um muro em volta desse agrupamento, não é? E a gente vê ali uma plantação mais em cima, a criação de animais. Então, tudo isso foi aos poucos acontecendo, não é? Não foi de uma hora para outra. E com isso surgiu as primeiras cidades, não é? As pessoas começaram a se agrupar em um mesmo local e esse agrupamento, não é, começou a ter várias casas, várias moradias. As pessoas começaram a se fixar sempre perto dos rios. Não é? Então a gente vê aí na primeira foto uma pequena vilazinha, não é? E na outra foto uma cidade já maior, já mais completa, mais complicada, mais complexa. Né? Você nota que todas elas sempre estão perto de um rio, porque os rios é que davam, não é, a fertilidade ao solo. E aí a gente entra na questão da Mesopotâmia. Né? Professor, o que danada é essa Mesopotâmia? Né? Eu peço desculpa mais uma vez que no outro vídeo eu não vi, ficou Mesopotâmia. Não é? Agora eu escrevi direitinho. Né? A Mesopotâmia é essa região aí que está no mapa pintado de verde, não é? Que em geral era banhada, irrigada por dois rios, o Tigre e o Eufrates, né? Que são esses dois rios aí. Nessa região, né, foi como quando começou a surgir as primeiras civilizações mais complexas. Não é? Então, de todas essas civilizações, não é, que haviam lá, os sumérios, os babilônicos, os assírios, não é? De todos esses, né, a cidade que mais evoluiu, que mais cresceu, não é, foi a cidade de Babilônia. A gente tem duas imagens dela, né? Na verdade são representações, não é? E essa cidade, esse reino, digamos assim, da Babilônia, era muito cobiçado. Então tinham as pessoas invadiam e dominavam, não é? Porque era uma região mais rica, né? E as pessoas sempre queriam estar por lá. Não é? Foi nesse período quando surgiu, né, as cidades maiores, que surgiu a escrita. E foi com o surgimento da escrita que se deixa a pré-história para entrar na antiguidade, que vai ser o próximo assunto das próximas aulas. Não é? Então fiquem cientes que nas próximas aulas a gente vai só relembrar direitinho, bem rapidamente, tudo que a gente viu: a pré-história, o surgimento do homem, as invenções, normandismo, sedentarismo, organização em cidades, até chegar, não é, na Babilônia, onde surgiu os primeiros escritos. Bom, espero que vocês tenham gostado da revisão de hoje, né? E é isso. Vamos lá agora para alguns exercícios.